Meus amigos, estamos numa hora de crises, convulsões, aqui e acolá, e eu tomo, de certa maneira, as perguntas que chegam como uma advertência sobre algumas das coisas que as pessoas estão interessadas em crer. Por outro lado, algumas das perguntas revelam um estado de espírito que eu diria anticristianismo. Alguns realmente dizem algo que parece quase uma confrontação ou uma dúvida a respeito da Bíblia. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas uma coisa eu posso garantir: Jesus Cristo é a solução. E Ele é a solução hoje, como foi a solução ontem, como tem sido a solução em todos os tempos. Recebi um tratado lá do sul do país com uma carta muito distinta pedindo que eu fizesse um prefácio. E o senhor chama de um livro. E eu escrevi-lhe dizendo que, na realidade, eu creio que nunca escrevi um prefácio. Eu realmente não me sinto assim um tanto vocacionado, inclinado para isto, e há certas coisas que, se fizer uma vez, vamos fazer 1000 vezes. Mas eu fiz uma leitura cuidadosa dos originais e mandei uma carta para ele. E eu disse: a sua carta vale pelo testemunho da carta. Ele conta a maneira que eu não digo curiosa, eu digo mais que dentro da providência de Deus, acharam uma Bíblia que tinha sido oferecida a uma pessoa que se tornou prefeito na cidade vizinha do estado, e esse então ainda não prefeito simplesmente jogou a Bíblia em algum canto e foi achada e trouxe a conversão ao autor desse tratado. É o poder da Bíblia. E nós podemos crer que Jesus creu na Bíblia. E nós devemos crer na Bíblia. Mas você que recebe Bíblia de presente, você que está em posições oficiais de comando da nação, na política da nação, normalmente recebe uma Bíblia. E li na semana passada de uma senhorita que foi eleita Miss Brasil, representando o Rio Grande do Sul. E a União da Mocidade de uma das nossas igrejas batistas levou-lhe uma Bíblia de presente, com todo carinho, com todo apreço, e deu a Bíblia. E disse a notícia que aquela moça simplesmente menosprezou a Bíblia. Mas foram fazer uma reportagem com Marta Rocha, que certa feita foi Miss Brasil também, e dizem que a Marta Rocha disse: a Bíblia é um livro que eu tenho que ler todo dia. Lendo aquela notícia, eu senti uma alegria enorme, né? Como a pessoa recebe a Bíblia e como a pessoa usa a Bíblia ou não usa a Bíblia. Eu estou dizendo essa introdução toda porque a nossa primeira pergunta hoje me preocupou. Se você tem alguma... Dei esta introdução toda tendo em vista esta carta com uma pergunta que realmente nos faz pensar uma opção de coisas. Vejam lá por partes. Em Gênesis 1:1, leio da criação do universo. Realmente aqui diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está bem, é a criação do universo em uma frase. Só Deus podia resumir tão bem. Mas diz mais, pergunto, já existia ou quando foi o tempo que Deus deu forma à terra? Bem, este relato aqui está dizendo, no princípio criou Deus os céus, a abóbada e a terra. Está especificamente falando na terra. Mas no capítulo 2 desse mesmo livro de Gênesis, ele diz: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados.
O que está dizendo aqui é que Deus criou tudo. Agora vem aquele lá e diz assim, mas o Darwin diz que o homem era macaco. Bem, e daí? Podemos perguntar, e quem criou o macaco? E ninguém com honestidade pode dizer que uma criatura viva é obra do acaso. Nós estamos agora com dois casos muito interessantes. Nos Estados Unidos, aquela senhora que chegou à conclusão que devia engravidar outra vez, dar à luz um filho, para tirar um órgão do filho nascido, colocar na filha e salvar a vida da filha. E agora, aquela senhora, também americana, de 36 anos, cuja filha estava incapacitada de procriar e apelou naquela paixão, e a mãe lá conversando com os médicos, eles disseram, quantos anos tem a senhora? 36 anos, pois pode gerar uma criança dentro da senhora. E aconteceu que tomaram o esperma do marido e colocaram na mãe da moça, e agora vão nascer gêmeos. E nós perguntamos, está certo ou está errado? Eu não posso responder. Eu posso dizer que o princípio da vida, só Deus, sem aqueles elementos vivos, não nasceria criança nunca. Mas Deus colocou a vida no homem para reproduzir o homem. Isto é maravilhoso. Então, neste relato de Gênesis, capítulo 1, diz tudo. Quando Deus criou todas as coisas, conclui assim, e então viu Deus todas as coisas como sendo boas e descansou. Mas das coisas boas, a última criada foi o homem, porque é a melhor. Agora vejam, Deus criou o universo, criou esses planetas do sistema solar e criou aqueles que o sistema solar ainda não marcou. Mas veja a segunda parte da pergunta. Foi a criação de Eva e Adão figurada ou realmente Deus criou Eva e Adão? Aí eu já estou com medo que você esteja duvidando da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é muito clara. E no capítulo 2 de Gênesis, nós temos, inclusive, a maneira como Deus criou o homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. É maravilhoso como Deus tomou aquele pó e agora vá lá no cemitério, pega aquele que está enterrado há tal e tal tempo. O que é que tem lá? Volta tudo ao pó. É a Bíblia, queiramos ou não, viva e maravilhosamente escrita. Adão foi criado por Deus. Eva foi criada por Deus. E é interessante, como diz aqui, maravilhoso. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda árvore, ave dos céus, e os trouxe a Adão para que esse lhes desse nome. Deus não criou um macaco, criou uma pessoa que sabia dar nomes. Que coisa extraordinária. E agora prossegue. Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem Deus não achou uma adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, trouxe a Adão, e Adão disse, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Que coisa maravilhosa. Agora, eu sei que você que mandou a carta não descrê isso, mas muitos descreem. E eu então digo assim, como é que você vai explicar a criação de outra maneira, senão através do poder do nosso Deus? Mas eu quero responder uma que não está ainda aqui, porque recebi telefonema e vou dizer, eu estava ainda meio dormindo e me telefonaram com a seguinte pergunta, pastor, queremos uma explicação do senhor sobre esse problema do golpe de Estado lá na Rússia. Como é que o senhor explica isto? Acabou
todo aquele regime comunista, acabou a Guerra Fria, agora como é que o senhor explica? Eu estava ainda um pouco atordoado, mas eu disse, espere só um momento. E me veio esta passagem que eu agora vou ler, porque é uma passagem que realmente o apóstolo Paulo, ele fala claramente aquilo que está acontecendo agora. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Veja lá, veja lá. Quando disserem a paz e segurança, acabou a Guerra Fria, acabou o muro de Berlim, acabaram os problemas. Acabaram os problemas? Não acabaram, não. O problema só muda com a mudança do coração humano, e o coração humano só muda pela presença de Jesus Cristo. Agora, eu creio que este acontecimento deve servir, e já está servindo, de uma advertência às lideranças mundiais, com aquela queda da bolsa, com aquela subida do petróleo, com aquelas agitações. Para nós que cremos no Senhor, é marcharmos em frente, é marcharmos tranquilos, é marcharmos alegres, é marcharmos confiantes, porque o Senhor virá, e feliz daquele que estiver pronto e preparado para encontrá-lo ainda nas nuvens. Se você quiser conferir a passagem que eu citei, é o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, onde Paulo descreve esta situação de maneira tão maravilhosa, partindo do princípio da volta de Cristo, como registrado no capítulo 4. Assim Deus nos ajude a amar este livro. E você que mandou a carta, pode ter certeza, Deus criou mesmo, e nenhum de nós poderia fazê-lo. Deus assim nos abençoe. Amém.